Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus, na sua infinita, gloriosa, majestosa glória, misericórdia e compaixão, venha abrir o entendimento de cada um de nós para que possamos entender a sua palavra, entender a sua voz, ou ter ouvidos para ouvir a sua voz, e mais, coragem para obedecê-la. Coragem para obedecê-la. Não basta a gente conhecer a palavra de Deus. Não basta a gente reunir informações de Deus através da sua palavra. É preciso executá-la, obedecê-la. Do contrário, de nada adianta todo conhecimento bíblico. Ninguém mais do que o diabo nesse mundo sabe a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus. Só que ele continua diabo, não porque tem conhecimento da palavra de Deus, mas porque ele é inimigo declarado, rebelde. Ele não aceita submissão, ele não aceitou submeter-se a Deus, então por isso foi excluído, foi expulso do céu. Então, assim muitas pessoas pensam ou têm pensado que pelo fato de conhecerem a Bíblia, isso já é suficiente para que elas sejam santificadas, para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam de Deus. Não é suficiente. Você tem que ter a coragem para executar aquilo que você sabe, que é a palavra de Deus. Então, eu queria, aproveitando o ensejo, e responder uma pergunta que alguém fez há algum tempo atrás, sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós tivemos esses dias gloriosos, pessoas recebendo o Espírito Santo. Foi um derramamento sobrenatural do Espírito Santo em todo o mundo, em todo o planeta. Onde quer que a Igreja Universal do Reino de Deus esteja, 130 e poucos países, ali aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E eu queria dizer para você que tem uma dúvida com respeito ao batismo de fogo, porque João disse que o Senhor Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Fogo. O que significa o batismo com fogo? A gente sabe, a gente conhece o batismo nas águas, a gente conhece o batismo com o Espírito Santo, mas a gente não sabe, muitas das vezes, o que significa o batismo com fogo. E o batismo com fogo segue-se após ao batismo com o Espírito Santo. A pessoa só é batizada com fogo depois de ter sido batizada com o Espírito Santo, depois de ter recebido o Espírito Santo, o selo de Deus. Mas o que é, ô bispo, o batismo de fogo? O batismo de fogo trata das tribulações, das lutas, das aflições que todo o cristão batizado com o Espírito Santo tem que passar, a não ser que morra. Logo em seguida, recebe o batismo com o Espírito Santo e não dura muito tempo e morre. Aí sim, não tem problema, já está garantida a sua salvação. Mas, quando a pessoa vive aqui na Terra, ela sabe que tem que enfrentar lutas. E o batizado com o Espírito Santo, ele recebe condições para enfrentar o batismo de fogo. Foi o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Logo após ter sido batizado nas águas por João Batista,
ter recebido o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo desceu em forma de corpórea de pomba sobre Jesus. Logo em seguida, Jesus foi levado para onde? Ele foi levado para o deserto. E foi tentado lá 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Foi tentado não só pelo diabo, mas foi tentado pela fome, foi tentado por tudo que você possa imaginar. Ele foi provado, ali foi o batismo de fogo do nosso Senhor. Mas ele venceu porque ele aplicou o conhecimento, o que está escrito na palavra de Deus. Então, para que a gente possa prevalecer no batismo de fogo, você tem condições, todos os que são batizados com o Espírito Santo têm condições de passarem pelo batismo de fogo, porque se a pessoa não for batizada com o Espírito Santo e vier o batismo com fogo, ela não vai resistir, ela não aguenta, ela queima, ela derrete. O apóstolo Paulo fala sobre o batismo com o Espírito Santo e em seguida o batismo de fogo, mais especificamente, quando ele diz que nós devemos nos gloriar, ele diz assim, que nós devemos nos gloriar com o fato de termos tido fé no Senhor Jesus e aí termos recebido paz. E ele diz assim, pelo qual, quer dizer, através da fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual, quer dizer, através do Senhor Jesus, nós temos entrada pela fé a esta graça, quer dizer, a salvação, na qual estamos firmes. E nos gloriamos, olha só o que ele fala, e nos gloriamos na esperança. Nós nos gloriamos na esperança de um dia estarmos na glória de Deus. Mas não apenas nisso, ele diz assim, não somente nisto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulações são os batismos de fogo, ou o batismo de fogo, que o batizado com o Espírito Santo recebe. Nos batizamos, ou melhor, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Então, veja que uma coisa puxa a outra. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, é o gozo, é a alegria, é o prazer, é a paz inefável, é o poder de ser filho de Deus. Ele tem o poder de ser filho de Deus, filha de Deus. Sabe que é filho, pode chamar Deus de pai, pode dizer assim, meu Deus e meu pai. Porque ele foi selado, carimbado, firmado, consagrado pelo próprio Senhor Jesus para que pudesse ser filho de Deus. Mas essa glória do Espírito Santo em nós, para que ela possa se manter em nós, há que se passar pelo batismo de fogo, que é o que vem sustentar a nossa fé aqui nesse mundo. Uma vez que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, não pense que ela vai agora viver em lua de mel com Deus. Ela vai estar sempre de lua de mel com Deus. Porém, Deus vai levá-la para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então, a pessoa é levada às tribulações, ou ao batismo de fogo, para que ela venha manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de si. Uma vez que a pessoa recebe o Espírito Santo, imediatamente
a primeira coisa que ela sente vontade é levar para outras pessoas aquilo que ela recebeu. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Então, o sinal do batismo com o Espírito Santo é o amor pelas pessoas que não conhecem o Espírito Santo, que não conhecem Jesus, que não têm Deus como Pai. E isso é extremamente importante, extremamente glorioso para a pessoa que recebeu o Espírito Santo. Com licença. Ela recebe o Espírito Santo, torna-se filha de Deus, nasceu do Espírito, então agora ela pode servir a Deus. Então, os batizados com o Espírito Santo, a característica do batizado com o Espírito Santo é o desejo imenso, imenso de se ganhar almas. Por causa desse desejo imenso dela querer ganhar outras pessoas para Jesus, então ela vai enfrentar problemas, ela vai ter que enfrentar o mundo. É o batismo com fogo. É isso aí. Quer dizer, a gente sofre perseguição, a gente é aviltado com difamações, com acusações falsas, com injustiças. A gente sofre tudo o que nós não sofríamos antes. Depois que você recebe o batismo com o Espírito Santo, você sofre a perseguição do ódio que o diabo passa a ter por você mais do que nunca. Porque enquanto você não era selada, não tinha o batismo com o Espírito Santo, então o diabo achava, bom, eu tenho chance de ganhar aquela criatura, de trazê-la para mim, ou de mantê-la comigo. Mas depois que a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o diabo perdeu. Aí Jesus fala para o diabo, olha, você perdeu. Você perdeu, acabou. Aí, está carimbada. Essa é minha. E você não toca. E aí confirma aquela palavra que o apóstolo João disse, aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Aquele que é de Deus, quer dizer, batizado, selado com o Espírito Santo, o diabo não tem poder para tocar. Não há macumba, olho grande, inveja. Esse problema de macumba, olho grande, inveja, bruxaria pega nas pessoas que não são seladas com o Espírito Santo. Mas as seladas com o Espírito Santo não pega de jeito nenhum. Ela tem o seu corpo fechado, na linguagem desse mundo. Ela tem o corpo fechado porque ela está carimbada, está lá registrada, está selada pelo próprio Senhor Jesus. É minha, ninguém toca. Mas ela vai ter que enfrentar as dificuldades, ela vai ter que enfrentar o ódio das pessoas que vão odiá-la de graça, vão falar mal dela de graça, vão injustiçá-la de graça. Ela vai passar por apertos, ela vai passar pelo batismo de fogo. Mas esse batismo de fogo promove ainda mais, acirra a fé do selado com o Espírito Santo. E aí ela tem poder para resistir, para vencer. E no que ela vai lutando, vai vencendo, vai prevalecendo, ela passa a ter o quê? Paciência ou perseverança. A perseverança dela é mais acentuada. Por isso que Paulo fala, e não somente nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, no sentido de perseverança. E a perseverança nos dá experiência, e a experiência nos dá esperança, quer dizer, uma coisa atrás da outra. Isso é o que deve acontecer com os batizados com o Espírito Santo. Então, muitas pessoas incautas
muitas pessoas ignorantes, espiritualmente falando, elas pensam que o batismo com o Espírito Santo, o sinal do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Só que ela desconhece que o diabo usa as pessoas que não usam a fé inteligente, usam a fé no coração, aquela fé emotiva. O diabo usa essas pessoas para falar em línguas. O diabo dá línguas para as pessoas. E as pessoas ficam pensando que aquele é o batismo com o Espírito Santo. Não, o batismo com o Espírito Santo faz a pessoa, característica do batizado com o Espírito Santo, há uma certeza, uma convicção dentro dela de que ela agora é filha de Deus. Ninguém tira isso dela. Ela não precisa provar ou querer provar para os outros que ela tem o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo testifica com o seu espírito que ela é filha de Deus. Então essa certeza, essa convicção é algo pessoal. Como é que você vai provar isso para os outros? Não precisa provar, mas a sua conduta, o seu comportamento diário no relacionamento com a família, com o marido, com a mulher, com os filhos, com os pais, o relacionamento seu é bom, o seu relacionamento é pacífico com as pessoas, com os seus entes queridos, no seu trabalho. Agora, é claro que muitas dessas pessoas vão se revoltar contra você, porque você é de Deus. E não combina, né, essa luz que você é com as trevas que elas se encontram. Então, muitas vezes, elas acirram ou ficam tentando, provocando uma revolta sua, justamente para você perder essa convicção. Mas quem é batizado com o Espírito Santo se mantém firme na fé e não cai jamais. Ainda que ela se aborreça, ela pode até se irar. A pessoa que tem um batismo com o Espírito Santo, ela se ira com muitas coisas. Eu me iro com muitas coisas, com muitas injustiças, com muitas coisas que acontecem. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que me controlar e esperar o momento certo para que Deus venha me defender, venha me confortar, me consolar e manter-me firme na fé. Mas é uma luta, é uma guerra. E não é porque a gente se ira que a gente deixa o coração magoado, não. A gente se irrita, a gente se ira, como está escrito, irai-vos e não pequeis, mas essa ira não fica até o dia seguinte, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então a pessoa que realmente é batizada com o Espírito Santo, ela passa por esses trâmites de crescimento, de experiência, de desenvolvimento da sua fé, que são de tribulações, de aflições. Ela não pode esperar, o batizado com o Espírito Santo não pode esperar que o mundo venha estender flores para ela, no seu caminho para ela. Não, de forma nenhuma, pelo contrário. O mundo vai se voltar contra ela. Os parentes, os entes mais queridos vão ficar com inveja, vão ficar irados, vão querer tirá-la do espírito. Isso com certeza vai acontecer, seja no trabalho, em casa, mas ela não vai perder a sua paz, não vai perder a sua consciência, não vai entrar no jogo daqueles que estão nas trevas, porque ela é luz. A luz não se submete às trevas. A luz faz espargir as trevas, devassar as trevas. Por isso que a pessoa passa pelo batismo de fogo, porque a partir do momento que ela é batizada com o Espírito Santo, ela passa a ser luz. E onde quer que ela vá, as trevas se dissipam. Tem que se dissipar. Não tenha dúvida disso. Mas há um confronto. E esse é o batismo de fogo que a gente tem que passar. Gloriemo-nos não apenas na esperança da glória de Deus, mas também nas tribulações. Quer dizer, a gente tem que se gloriar nas tribulações. Jesus disse, olha, Jesus falou isso. Aqui o apóstolo Paulo está falando em Romanos para os cristãos que haviam se convertido lá de Roma. Mas Jesus falou sobre isso. Ele falou assim, bem-aventurados sois quando vos odiarem, perseguirem, vos odiarem,
perseguirem e cometerem injustiças, etc., contra vós, por minha causa, quer dizer, pela causa do Senhor Jesus, nós somos perseguidos, injustiçados. Não é pela nossa própria causa, não é porque fizemos uma coisa errada que nós vamos ser punidos. Nós vamos colher os frutos sempre das nossas atitudes, daquilo que nós plantamos. Mas com respeito às tribulações, ao batismo de fogo, isso é uma coisa natural, tem que acontecer, para que nós venhamos crescer. A gente não amadurece na fé, a gente não cresce na fé na base da paz, não. É no deserto que a gente aprende a sobreviver. Então, são as tribulações, as lutas, as aflições, as injustiças, as calúnias, os ódios que as pessoas se manifestam contra nós, que nos fazem crescer, amadurecer na fé. E Deus permite isso para que nós não venhamos crescer fracos, débeis, mimimi. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, é isso que é o batismo com fogo. O batismo com fogo exige que você seja forte, mas você, uma vez batizado com o Espírito Santo, você é forte, você se torna forte e inabalável, embora você seja uma criatura humana, mas o Espírito de Deus faz você forte, suficiente para enfrentar toda sorte de problemas, de tribulações, de perseguições, de ódio, etc, etc, etc. Você me conhece, você sabe, você já deve ter ouvido falar, muitas pessoas nem me conhecem, não me conhecem, mas me odeiam, de graça. Por quê? Por quê? É inveja? Seria inveja? Por que me odeiam? Às vezes a pessoa não tem inveja, por que me odeia? Ela nem sabe por quê. Nem sabe por quê, mas a gente sabe que o espírito das trevas que está atuando dentro dela faz odiar aqueles que são da luz. Então nós temos que confrontar essa situação e desenvolvendo a nossa fé. E eu estou assim, há quantos anos que eu venho sendo caluniado, perseguido, injustiçado, odiado, invejado, enfim. Mas eu estou aqui, continuo firme e forte, pela misericórdia de Deus e pela sua sobreexcelsa graça, que de graça Ele nos dá, mas vivendo através da fé, pela fé e de fé em fé. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a vocês e parabéns vocês que foram batizados com o Espírito Santo, tá bom? Inclusive vocês devem dar o testemunho, postar aqui como foi o seu batismo, se for possível, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.